Fala galera que está acessando o canal, aqui Fábio Machado, sou comentarista do Grupo ND, né, mídia impressa, mídia digital, e fazer um resumo, né, bater um papo sobre o dia de hoje, essa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Tivemos rodada ontem, tivemos, enfim, várias repercussões, né, e antes de começar a bater um papo, entrar nos assuntos, de praxe, né? Você que está chegando, você que está no canal de YouTube, não esqueça, né, de ativar o sininho, não esqueça de se inscrever no canal também, para começar a acompanhar aqui os nossos comentários. E fique à vontade, aqui embaixo, né, na caixa de comentários, eu quero ouvir sua opinião sobre o que foi debatido aqui, sobre qualquer outro assunto, tá certo? Então, vem comigo, vamos lá. Bom, para começar, vamos falar do Figueirense. Figueirense Futebol Clube, que jogou ontem, perdeu para o Marcílio Dias pelo placar de 2-0. É impressionante, né? O Figueirense, duas situações. Até pouco tempo atrás, o Figueirense estava garantido, classificado, sem problema nenhum, mas agora já começa a correr risco, né? Porque o Figueirense, com a derrota de ontem, não só a derrota de ontem, como a derrota para o Avaí no último sábado no Clássico, Figueirense continua na quarta posição, né? Classificado com 12 pontos. O problema é que abaixo dele está o Barra com 11, Chapecoense com 11, Concórdia com 11, Brusque com 11, chega até o Joinville com 11 e o Hercílio Luz também com 11. Ou seja, qualquer vacilo que tiver o Figueirense daqui para frente, restando 2 jogos, Figueirense sim corre o risco de ficar fora do mata-mata. E um detalhe, o próximo jogo do Figueirense é sábado, estou olhando aqui, às 18 horas, contra a Chapecoense, que tem 11 pontos. Ou seja, Figueirense perdendo, é ultrapassado pela Chapecoense e corre o risco aí de ser ultrapassado por outros clubes. Figueirense que vinha, né, com a melhor defesa da competição, nem sei se ainda é a melhor defesa, gol sofrido 9, já não é mais, né? Já não é mais a melhor defesa da competição, mas vinha com a melhor defesa da competição, com 4 gols sofridos em 2 jogos, 2-1 para o Avaí, 2-0 para o Marcílio Dias ontem. A situação realmente ficou bastante complicada. Aliás, o que a gente viu, né, o que vimos ontem do Figueirense, o que vimos do Figueirense no Clássico é o seguinte: Figueirense é um time no limite. Mal tem o 11 para escalar o técnico João Bussi. Quando eu digo mal, porque não é um elenco muito qualificado, não tem um time titular também qualificado. Tomou de 4 do Criciúma na primeira rodada, empatou de forma sofrida, né, com o Joinville, mesmo com 2 jogadores a mais. Aí teve ali uma sequência de vitórias, empate contra o Barra, contra o Nação, que está rebaixado, contra o Concórdia, que vinha muito mal na competição. Ou seja, a partir do momento em que o Figueirense teve que ir para o embate contra adversários de mais qualidade, aí o Figueirense sofreu. O Figueirense perdeu, né? Perdeu para o Criciúma, como eu já citei, perdeu para o Avaí no Clássico, e ontem perdeu para o Marcílio Dias, ou seja, naquelas equipes que estão acima, né? Os 3 que estão acima. Então, quando o Figueirense fez um confronto com times de mais qualidade, o Figueirense sofreu, o Figueirense perdeu. Então o Figueirense é um time no limite. O técnico João Bussi sabe disso, eu costumo dizer que ele tem consciência disso. Por isso que ele arma o seu time fechadinho, certinho, tirando os espaços, tentando ligação direta ali com o Cezinha, Cezinha pro Pato, uma vez ou outra um Nicolas lá para fazer a definição. Mas a partir do momento em que Figueirense toma gol, ou a partir do momento em que o Figueirense perde um jogador no decorrer da partida, ou a partir do momento em que o técnico João Bussi tem que fazer uma alteração, meu amigo, aí um abraço, aí desmancha tudo, o que prova que o elenco do Figueirense é fraco, o que prova que o elenco do Figueirense vai ter que melhorar e muito para a sequência do Campeonato Catarinense e para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C assim que terminar o Campeonato Estadual. Isso é fato, né? Isso é fato. O Figueirense está indo aos trancos e barrancos dentro daquela sua limitação. É por isso que o Figueirense já está aí contratando, né? Hoje anunciou aí no BID o Henrique Rodrigues, volante que estava no Cruzeiro, né? Ele já estava treinando aí e o Figueirense vai ter que reforçar, vai ter que a proteção. Eu digo aqui, Figueirense precisa contratar um atacante, Nicolas, Renan Bernabé, ok, é da casa, mas não são jogadores que têm como é que se diz? Aquela presença diária, né, de segurar zagueiro, de ser um líder. Então é uma situação bastante complicada. Figueirense vai ter que se superar, senão Figueirense, eu vou repetir, perdendo lá contra a Chapecoense, depois tem o último jogo contra o Internacional em casa, né? Tem mais um jogo.
aí vai por tudo ou nada, né? Correndo o risco realmente de não conseguir a sua classificação. Mas é isso, a gente já esperava, inclusive, né? Na verdade, o Figueirense foi ao contrário, ele acabou surpreendendo quando ele engatou ali 2 vitórias seguidas, 3 vitórias, o empate. Ficou aqueles 5 jogos sem sofrer gols, e aí deu a impressão de que o time estava ajustado, que o time estava certinho. Não, não estava. A hora que o Figueirense foi para o embate, repito, com equipes de mais qualidade, equipes na parte de cima da tabela, aí a situação realmente ficou complicada. Então o Figueirense tem um jogo fora com a Chapecoense no sábado, 18 horas, e para a Chapecoense é decisão, a Chapecoense com técnico novo, toda empolgada, vem aí num processo de reação, mas é um confronto da capital com o interior, né? Às vezes geralmente são jogos bastante disputados. E depois o Figueirense fecha em casa, recebe o Internacional de Lages, que deve, muito provavelmente, vem para Florianópolis para fazer o jogo do desespero, o jogo da vida, para brigar contra o rebaixamento. Então essa situação do Figueirense, né? Segunda derrota, o limite, o risco que está correndo, e está anunciando, mas vai precisar anunciar muito mais. Eu já vou falar daqui a pouco, galera, você que está ligado, fique ligado aí, fica com a gente, sobre a negativa, né? O Figueirense negou o empréstimo do estádio Orlando Scarpelli para o Avaí no jogo de sábado. Já vamos entrar nesse assunto, então fica aí, porque eu ainda vou falar um pouquinho mais do Figueirense, quero omitir a minha opinião sobre essa decisão da diretoria do Figueirense em dizer não para a diretoria do Avaí para emprestar o estádio Orlando Scarpelli. Então fica aí que eu já vou entrar nesse assunto, tá certo? Eu só vou deixar para depois, porque eu quero falar das duas diretorias, a diretoria do Avaí, a diretoria do Figueirense, eu quero emitir a minha opinião. Agora eu vou passar a ponte para falar do Avaí. O Avaí é uma semana pós-clássico, que deveria, né, ser uma semana de muita tranquilidade, deveria ser uma semana de reencontro com a torcida na ressacada, sábado contra a equipe do Brusque, mas o Avaí não vai jogar contra o Brusque na ressacada. A vistoria da CBE, da Federação Catarinense de Futebol, vetou por causa daquela situação do gramado, né? Aquele erro de planejamento, erro estratégico, um absurdo, né? O que a diretoria do Avaí conseguiu fazer esse ano. Ela conseguiu estragar o gramado do estádio da ressacada, né? Isso se faz com planejamento, se joga em outro estádio, né? O Figueirense fez isso lá em 2006, jogou em Lages durante muito tempo, voltou para o Scarpelli, depois foi campeão. O Avaí não, o Avaí foi empurrando com a barriga, achou que dava, o estádio passou vergonha para quem viu a situação do gramado, o Avaí chegou a perder um atacante, o Igor, por causa de uma lesão no próprio gramado, e sem contar a situação vergonhosa, né? Aquelas notas, as entrevistas dadas pelo presidente Juliette. Uma situação realmente muito complicada. Então foi vetada a ressacada, felizmente, né? Porque o Avaí, se fosse um time menor, a ressacada já teria sido vetada desde o começo do campeonato, não era nem para a bola rolar no estado da ressacada, mas é o Avaí, a Federação Catarinense, ela foi empurrando com a barriga. Então o jogo de sábado, para quem não sabe, para quem está acompanhando, vai ser em Criciúma, 200 quilômetros. Claro que a torcida do Avaí não gostou, é óbvio, nem o torcedor do Criciúma gostou, né? Poderia tentar uma situação mais perto, Camboriú, Balneário Camboriú, enfim, algum outro estádio mais próximo, né? De repente até o Vidal Ramos em Lages, mas não, ela optou por Criciúma, então vai ser sábado. Sobre esse jogo ainda é preciso dizer o seguinte, o Avaí vai disponibilizar 10 ônibus para os primeiros que se inscreverem de forma gratuita. Ingresso acho que é R$10 lá em Criciúma. Então, se você é sócio do Avaí Adimplente, se inscreva lá no site do Avaí. Os primeiros 420 que se inscreverem vão na faixa, vão de graça, vão sair daqui de Florianópolis em 10 ônibus, vão para Criciúma, termina o jogo contra o Brusque e depois volta. Legal? Não. É o mínimo do mínimo do mínimo que a diretoria podia fazer, né? Depois dessa lambança toda, tem que tentar consertar de alguma forma. Mas é uma pena, porque esse jogo sábado era para ser o jogo da festa, né? O reencontro pós-vitória do Clássico. Mas falando no campo, o Avaí não conta com Pedrinho, né? Que recebeu o terceiro cartão amarelo, mandou um beijinho para a torcida do Figueirense. Aí o VAR pegou ele já tinha sido substituído, não joga. E nessa semana, o Avaí apresentou, acho que ainda não entrou no bid, Pedro Castro. E aí eu já comentei na minha coluna impressa do ND, aqui na Grande Florianópolis, já comentei no digital. Não dá para entender, né? O Avaí tem o NIF, o Avaí tem
O Avaí divulga aí que faz contratações científicas e no final traz um jogador que pela terceira vez vai passar no estado da ressacada. A grande maioria do torcedor não gostou da volta do Pedro Castro. Aí alguém vai dizer, se ele voltar e jogar bem. Se ele voltar e jogar bem, eu vou elogiar, simples. Aliás, eu lembro que 3 partidas eu votei no Pedro Castro como melhor jogador da partida. Foi o melhor jogador do Avaí. Mas esse é o problema, que em 155 partidas, apenas em 3, Pedro Castro foi destaque. Nas outras apenas correu, o que ajuda na estatística dele, né, para quem olha para a estatística, marcou a distância, enfim, são coisas do Avaí Futebol Clube, né? Aliás, eu quero dar outra informação aqui. Ontem, um colega da imprensa de Salvador me ligou dizendo o seguinte, olha, o atacante Léo Gamalho está indo para o Avaí. O Avaí só está esperando o Léo Gamalho sair do DM. Então deve ser um reforço aí para o Avaí para o Campeonato Brasileiro. Então, sábado, 4 horas, 4h30, lá em Criciúma, Avaí Brusque. E para falar do Avaí, eu já vou falar a questão do empréstimo aí, né, que eu falei, que ia falar a minha opinião em relação à diretoria do Avaí, à diretoria do Figueirense. O Avaí anunciou hoje que foi aprovado, né, o plano da sua recuperação, aprovado em primeira convocação, plano de recuperação judicial que vai pagar dívidas históricas. As frases, né, para enaltecer esse momento do Avaí, fala em novo clube, uma nova dimensão para o Avaí, um novo futuro, são frases elogiosas e tem razão de ser. Só para entender, para quem ainda não entendeu o que é uma recuperação judicial, eu vou tentar explicar. Pega tudo que deve, bota num bolo, negocia, consegue abatimentos, né, porque vai ter que pagar, não tem mais como fugir. E aí o clube, sendo aprovado, não tem mais aquele problema de estar um oficial de justiça todo dia para pegar o valor da renda, para pegar um dinheiro. Não, isso aí vai tudo no bolo. O clube aí consegue planejar daqui para frente certinho. O que tem que pagar todo mês? As dívidas tem que abater, ou seja, começa a ter tranquilidade para poder administrar o clube, para poder administrar a instituição e para poder tocar o futebol. Então, essa aprovação em primeira convocação do Plano de Recuperação Judicial do Avaí é sim uma grande notícia. Era algo que o presidente Júlio Reto esperava, a diretoria, a comissão, as pessoas envolvidas, né, o jurídico, o especialista em recuperação judicial que deu todo o apoio para o Avaí, deixa eu pegar o nome dele aqui, Marcos Andrei de Souza, né? Realmente foi uma boa notícia para o Avaí. Agora é administrar certinho, correto, pagar essas dívidas históricas, porque daí o Avaí vai saber o que deve, o que não deve, o que tem de receita e o que consegue encaminhar. Bom, galera, eu escrevi na minha coluna lá no Arena em Demais, ou ndemais.com.br/Fábio Machado, é só chegar no portal ND, aqui de Florianópolis, tem a minha coluna. E eu escrevi ali hoje o seguinte, que essa negativa da diretoria em não ceder o estádio Orlando Scarpelli para a diretoria do Avaí, ela é lamentável sob todos os aspectos. É lamentável pelos dois lados, não é só para a diretoria do Avaí, é lamentável também para a diretoria. Não é lamentável só para a diretoria do Figueirense, que não cedeu o estádio Orlando Scarpelli. Ela é lamentável também para a diretoria do Avaí, né? A argumentação da diretoria do Figueirense é que poderia ter violência. Ora, violência, gente, violência se planeja, né? Com um bom planejamento, junto com a polícia militar. Alguém do pessoal do Avaí pode dilapidar o patrimônio. Ora, assina-se um termo, né? Assina-se um termo. O que estragou, paga. Se o torcedor do Avaí for no Orlando Scarpelli, quebrou um banheiro, vai pagar. Simples assim, né? Então, de certa forma, o não, né, da diretoria do Figueirense, ela é profundamente lamentável, né? Isso demonstra, eu já disse aqui, incivilidade, demonstra que os nossos dirigentes estão muito longe dos dirigentes acima da média, porque você tem que pensar alto, você tem que pensar grande, você tem que pensar o bem do futebol da capital. E só para falar aí para a nova geração, o Avaí cansou de jogar no estádio Orlando Scarpelli, amistosos, a segunda divisão do Catarinense, campeonato catarinense, campeonato brasileiro. Então já jogou várias vezes lá. Ano passado o Avaí jogou no Scarpelli contra o Atlético Catarinense, não deu problema nenhum. A torcida do Avaí foi, eu trabalhei nesse jogo. Então assim, eu quero dizer que é uma pena, foi um gol contra, tanto da diretoria do Avaí,
quanto da diretoria do Avaí, por não ter insistido, aliás, quanto a diretoria do Figueirense, que não cedeu o Scarpelli, quanto para a diretoria do Avaí, que pudesse ter insistido um pouco, parece que não insistiu, parece que não fez questão nenhuma e já mandou o jogo para Criciúma. E é uma pena, né? Porque claro que o torcedor do Figueirense, na paixão, ele tá feliz, não tem que emprestar mesmo, o estádio é nossa. Mas a questão não é essa, gente, a questão é o jogo do ganha-ganha. Eu já disse aqui, antigamente os dirigentes faziam de conta que estavam brigando na frente da imprensa, mas eles faziam isso para promover o clássico, para promover Avaí e Figueirense. Foi onde ressurgiu o futebol da capital lá nos anos 70, com Ortiga pelo lado do Figueirense, com Fernando Bastos pelo lado do Avaí. Então é profundamente lamentável. E na minha nota, quem for lá procurar lá, ndmais.com.br/Fábio Machado, eu publico uma foto publicada pelos dirigentes do Avaí e dirigentes do Figueirense que na semana passada jantaram, publicaram a foto, se dizendo diretorias amigas, diretoria da paz, aquela coisa toda. Com certeza, depois da sobremesa na janta, eles pegaram essa foto e jogaram no lixo. Galera, um abraço, até a próxima. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam, ative o sininho e comentem. Eu quero ouvir a sua opinião. Um abraço, paz, saúde, felicidade.